Neste vídeo, convidamos você a mergulhar em uma reflexão profunda sobre o princípio da correspondência, um dos pilares da filosofia hermética, que afirma: o que está em cima é como o que está embaixo. Mais do que uma metáfora ou um aforismo esotérico, esta máxima revela a estrutura oculta da realidade, uma rede de interconexões onde o microcosmo e o macrocosmo se refletem, se integram e se completam. Nossa abordagem vai além do senso comum e evita interpretações superficiais. Exploramos a correspondência como uma força organizadora da existência, que otimiza as formas, estrutura a diversidade e fundamenta a complementaridade entre os opostos, como entre o masculino e o feminino, o visível e o invisível, o ser humano e o cosmos. Em tempos marcados pela fragmentação do pensamento, esta reflexão propõe um retorno ao olhar atento e comprometido com a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Oferecemos um convite: reaprenda a ler o livro da vida e descubra o potencial libertador de viver em harmonia com a ordem profunda do real. Seja bem-vindo a esta jornada de autoconhecimento, integração e descoberta. O que está em cima é como o que está embaixo é um princípio tradicional da filosofia hermética, presente na Tábua de Esmeralda, atribuída a Hermes Trismegisto. Ele expressa a ideia de que há uma correspondência entre todos os planos da existência: o macrocosmo, o universo, o que está em cima, e o microcosmo, o ser humano, o que está embaixo, refletem-se mutuamente. Assim, compreender as leis que regem uma dimensão permite compreender as demais, pois todas estão interligadas por uma ordem universal. Esse princípio fundamenta diversas tradições esotéricas, filosóficas e científicas que buscam revelar a unidade subjacente à diversidade do mundo. O princípio da correspondência parece expressar a tendência do universo a otimizar a construção de formas através de padrões estruturais recorrentes. Quando uma entidade complexa emerge, há uma propensão sistêmica à geração de uma entidade correlata, que se projeta com pequenas variações e complementaridades. Assim, por exemplo, uma vez que a biologia produz um tipo como a mulher, sob certas pressões evolutivas, tende a emergir uma forma correlata, o homem, cujas diferenças são ajustadas para potencializar uma função comum, como a reprodução sexuada. A correspondência, neste sentido, não é apenas semelhança, mas também complementaridade estruturada, configurando-se como um princípio organizador da diversidade. Quando a falsa dualidade se dissipa, a verdadeira natureza da correspondência se revela, não como uma oposição de forças, mas como uma integração dinâmica, uma energia formadora que se apoia na gravidade, essa atração silenciosa que os corpos exercem entre si, para gerar todas as formas possíveis. Não há mais separação, mas um fluxo contínuo onde a complementaridade dá origem à pluralidade do real. Esta força criadora é também uma força de resistência, ela impede o colapso, regula os excessos, mantém a coesão e, assim, sustenta a ordem e o movimento. É o próprio caminho do meio, como Buda ensinou, não um ponto fixo entre extremos, mas uma tensão viva que torna a existência possível. Para melhor aprofundamento do tema, utilizaremos aqui as figuras da mulher e do homem como metáforas primordiais. No entanto, é importante ressaltar que as ideias apresentadas transcendem esses exemplos particulares, podendo ser aplicadas a todas as coisas que estão em cima e embaixo, e às múltiplas formas que a correspondência assume na estrutura do universo. Assim, o que se manifesta entre o masculino e o feminino é apenas um reflexo de uma dinâmica mais ampla e profunda, a integração de todos os polos, níveis e dimensões que compõem a totalidade do real. Não devemos compreender a correspondência, expressa na máxima: o que está em cima é como o que está embaixo, como uma dualidade que separa, mas como uma dinâmica que integra. Trata-se, na verdade, de uma dualidade de completude: o que está em cima habita o que está embaixo, e vice-versa. São aspectos interpenetrantes de uma mesma realidade. Assim como a mulher se integra ao homem e o masculino se entrelaça ao feminino, formando uma unidade complexa, essa integração potencializa novas formas de percepção e novas maneiras de experimentar o real. A correspondência, portanto, não é mera simetria ou analogia, mas um processo de interpenetração que amplia e enriquece a própria tessitura da existência. O masculino se perde sem o feminino, e o feminino se desfaz sem o masculino, e separados, são estéreis, como um remo que atua apenas de um lado, fazendo a embarcação girar em círculos, sem jamais avançar.
juntos, contudo, não formam uma terceira coisa, mas manifestam aquilo que, em sua essência, já deveriam ser, uma unidade dinâmica e completa, na qual cada polo encontra sua realização plena na relação com o outro. A verdadeira natureza não está na separação, mas na integração que sustenta o movimento e dá direção à existência. O maior erro da humanidade é ter abandonado a busca pela compreensão de como as coisas realmente são. A realidade se manifesta continuamente, mas os seres conscientes, em vez de observarem as leis que a regem, leis que se aplicam a todas as coisas, se deixam seduzir por ideias que eles próprios criam. Essas ideias, embora possam oferecer uma satisfação imediata, acabam, com o tempo, trazendo dificuldade e tristeza. Aprender a ler o livro da vida é justamente aprender a se comprometer com a realidade tal como ela é, e não com aquilo que esperamos ou desejamos que ela seja. Esse comprometimento não é resignação, mas liberdade, libertar-se das ilusões para viver em harmonia com a ordem profunda do real. A correspondência entre as entidades gera uma energia de resistência, como o Sol que atrai a Terra e a Terra que, ao resistir a essa atração, estabelece uma força suficiente para que exista harmonia. Não se trata de oposição destrutiva, mas de uma tensão dinâmica que mantém o equilíbrio, permitindo que os corpos permaneçam em movimento ordenado, sustentando a própria estrutura do cosmos. Sem a resistência entre as diversidades, nada existiria, o universo seria um eterno breu, um vazio sem forma nem movimento. A tensão entre os opostos é o que estrutura a realidade, como uma dança silenciosa onde cada polo, ao resistir ao outro, gera a energia necessária para que a existência se manifeste. Lutar contra a correspondência das coisas é, portanto, lutar contra a própria realidade, é submergir num mundo de fantasias e mentiras, onde a ilusão da separação se instala. Quando essa ilusão se cristaliza, a consciência esfria, se apaga lentamente, afastando-se de seu oposto complementar, que é justamente aquilo que lhe dá vitalidade e sentido. Nosso objetivo não é dar respostas prontas, mas estimular a lógica, o questionamento e a intuição, como fizeram os filósofos antes de nós. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe seu comentário. Muito obrigado e até a próxima!